É mais que um obsessor reencarnado, né? O lado predestinado desse espírito não entra pelo lado da espiritualidade, sim pelas trevas mesmo, aonde ele traz os rótulos, né, de um verdadeiro trevoso, aonde ele nem sequer chegou no plano da espiritualidade. É um escolhido pelas trevas para predestinar, para reencarnar. Então, isso aí é muito, mas muito raro mesmo. No plano da espiritualidade ocorre a ordem do reencarne, no plano da espiritualidade. No plano das trevas, né, que é o lado, vamos dizer, do inferno, né, é muito difícil você escolher alguém para reencarnar com tanto poder assim, né? No caso, ele veio predestinado, porém não do plano da espiritualidade, sim das trevas. Então, essa reencarnação, ela partiu literalmente das trevas e foi predestinado a reencarnar, causando na Terra intrigas e conturbação. Desde os seus 3 anos de idade, já era uma criança conturbada, causando intrigas e turbulências energeticamente para a própria família. Escolheu essa mãe para ser gerado, então ele escolheu essa mulher para ser mãe dele, porque tinha uma alma bondosa, aonde só ali ele poderia ser armazenado por muito tempo, cumprir a gestação, sem o perigo e o risco de um aborto. Se tivesse vindo numa alma impregnada, de repente se ele tivesse reencarnado numa mulher ruim, numa mulher totalmente oposta da bondade, com certeza essa criança ela não ia ir até o final concretizar o reencarne. Então ele escolheu tudo muito predestinado, escolheu para ser gerado dentro de um ventre saudável, um ventre de bondade, aonde pude camuflar e vir ao mundo predestinado a fazer o que vim fazer. Vim predestinado a uma guerra e também a destruição, aonde o prazer era tudo, um reencarne, um desencarne, nada soube até hoje. O que fui e o que fiz, não importo. E se pudesse fazer novamente, faria com todo o amor e frieza do mundo. Não me arrependo de nada. Nunca amei a humanidade, nunca tive prazer em estar aqui, e muito menos valorizar a vida como tantos valoriza. Não acredito num grau superior, e muito menos na inocência de ninguém. Se pudesse fazer, faria tudo novamente. Sei que não volto mais, porque o tempo em que vivi já foi o suficiente para me fortalecer e voltar e ficar onde quero ficar. É como se ele fosse um espírito assim... ele é um espírito muito trevoso, de uma energia muito do mal, e que lá onde ele estava, né, naquela profundeza negativada, ele estivesse perdendo forças. Então, ele estaria perdendo o reinado ali das trevas. Então, ou ele reencarnava para adquirir as forças, ou a tendência é no plano ali daquela espiritualidade negra, ele sumir de cena. Então, ali foi dado a ele um alvará para que ele reencontrasse de novo a Terra e fizesse a troca. Na verdade, é um espírito que fez uma troca com o ser, né? Com o senhor cujo, né? O Sete Pele. Então ele fez esse acordo, né? E o acordo foi... Então, vamos se dizer, seu lado de presidente aqui tá acabando. Então, você vai escolher um ventre para você poder ser cuidado, sem ter o risco de um aborto. E quando reencarnar, traz essas almas para mim. Então, a função dele, ele combinou essa troca, né, espiritual, aonde aqui traz, veio na vida para matar, destruir, punir friamente. E aqui diz, se pudesse fazer de novo, faria. Então agora não tem mais outra chance desse espírito voltar para a Terra. Então agora a tendência é ficar no reinado dele mesmo. Por isso que essa foi a última reencarnação dele, porém ganhando rótulos para manter o cargo de chefia onde se encontra hoje. Então, no plano da espiritualidade dele, ele é um rei. Para a coroa dele não acabar, ele tinha que ter vindo para a Terra, fazer o que fez para ganhar a hierarquia. Ou seja, a gente não gosta de ficar falando muito essas palavras, mas ele é como se fosse um senhor Lúcifer, né? Uhum. É um mandado de Lúcifer mesmo. Ele é um demônio, literalmente um demônio. Aonde ele veio para a Terra, matou, trocou, então ele levou vidas, né? Recolheu. Então lá, ó, tudo aqui foi eu que fiz. Então ele ganhou um trono. E para isso ele puniu muitas pessoas inocentes. Porém, se fosse para fazer novamente, faria. Não tem muito rótulo de psicografia, porque ele não entra no plano da espiritualidade, ele entra num plano de negatividade.
E uma coisa interessante que você falou, que eu nunca tinha visto você falar, é dessa parte das trevas. Porque a gente até já perguntou do umbral e se tinha um inferno e tal. E você falou que não, que tinha vamos dizer assim, tá? Só em maneira leiga, o nosso lar lá, né? Que é esse plano espiritual mais elevado. E o umbral. E ele, você disse que ele era rei nesse outro lugar. Esse outro lugar é um umbral ou ainda é um terceiro lugar? Terceiro lugar. Porque na nossa espiritualidade, nós temos, então, nosso lado, nós temos acesso ao umbral, ao mundo da espiritualidade, umbral, então tem umbral aqui, a primeira escala, a segunda escala, o plano espiritual, a terceiro, o grau superior. É como se ele estivesse num outro planeta. Ah, tá. Fosse estivesse num outro planeta. Sei. E literalmente numa maldade crua. E esse planeta aí, ele ainda tem um... Ele é o rei. Caramba, o cara fez tudo o que fez e é o rei lá do outro lugar. E aqui o que traz é assim, tava acabando o rótulo. Tava acabando o rótulo. Então ele voltou numa família. Ninguém pode culpar pai e mãe, porque ele teve uma mãe muito boa. Aqui traz a mãe uma pessoa muito generosa. Tanto que foi tudo camuflado, tudo escolhido. Ele escolheu essa mulher, porque dentro dela ele ia ter toda a proteção do bom samaritano. Né? Mas mal sabia ela que ela estava gerando ali um demônio. E aí ele veio pro mundo, aqui traz a dominação, mas muita matança e o prazer de matar. Então ele veio para quê? Para resgatar almas. E que, se for buscar mais a fundo, são almas que eram proprietárias desse lugar, tiveram uma evolução e quiseram elas de volta. Quiseram essas almas de volta. E não estavam mais conseguindo resgatar. E é como se a aldeia deles estivessem acabando. Então, puxa, a aldeia está acabando. Então, quem vai lá agora para resgatar? Porque eles estão tendo uma evolução espiritual, aquelas pessoas, mas são tribo deles. Então, ele ficou predestinado a caçar todos, que na verdade era tribo também, porém, tendo ali o lado de redimir, de se tornar uma pessoa melhor. Então, ele foi e resgatou todo mundo. Então, ele foi o predestinado a trazer os espíritos dessa aldeia de volta. Se não fosse ele, esses espíritos não teriam voltado, porque iriam ter uma evolução espiritual de uma outra forma, ganhando de repente umbral, depois do umbral saindo um pouco para a origem espiritual e tendo uma salvação. Então ele foi resgatar, é uma guerra o tempo inteiro ali, espiritualmente falando. Ele não deu a chance de ninguém poder se salvar. Ele resgatou. Por quê? Perante o chefão, essas pessoas são devedoras dele. Tá conseguindo entender? Sim. São devedoras dele, então busque. Eles me devem. Então você vai ser o predestinado a trazê-lo. É o que nós chamamos, que nós comentamos, acho que foi na outra quarta-feira. A seita, o acordo. Tem acordo, essas pessoas todas fizeram acordo comigo. Traga de volta. Ah, entendi. É o acordo. Não necessariamente naquela vida. O acordo. Certo. Não naquela vida, mas em outras vidas. E ele não foi punido, então, porque ele, assim, eu digo pós-morte, né? Porque pra ele a punição não é punição, não existe Porque punição. ele fez o combinado, né? Eita. E ele faria tudo de novo. Na nossa espiritualidade, assim, é pesado fazer uma regressão, porque ele é um espírito fora da nossa ossada, da minha ossada que eu costumo mexer. Sim. Que é um espírito bem pesado. Muita gente explica esse ódio e tudo que ele fez por frustrações pessoais que ele passou na infância ou até na adolescência, se tornando adulto e acabando não conseguindo ter o caminho que ele gostaria, e coisas que fizeram para a família dele, ele queria, sei lá, se vingar. Isso tudo eram coisas que ele precisava passar para fermentar esse ódio, ou foram só detalhes que não importavam? Detalhes, ele veio pronto já. Ele, antes de vir, escolheu a mãe, uma pessoa boa, escolheu tudo, foi tudo predestinado. É um homem muito ruim. E o pior de tudo é você fazer a ruindade e se arrepender. Olha, eu fiz, mas eu me arrependo. Você me desculpa? Ele não se arrepende. Se tivesse que voltar de novo, ele faria as mesmas coisas. Sem piedade, nenhuma. E aqui traz um grande ódio pelo ser humano, pela humanidade. Então ele sempre teve um grande ódio pela humanidade. O matar, o tirar a vida, para ele era o grande prazer. Então não é família no caso dele, não. É um demônio que veio pronto mesmo. Tá. Disfarçado, né? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais leve. Certo. Agora, Tira ele daí. E bem pesado acho mesmo. Que pode tirar a foto dele. Estragou um estilo de bigode também.